Assim falava Zaratustra, quarta parte, capítulo 71, do cumprimento. Ia já a tarde muito alta quando Zaratustra, depois de inumeráveis correrias, tornou à sua caverna. Num momento, porém, em que apenas se encontrava a 20 passos da entrada, sucedeu o que menos se podia esperar. Tornou a ouvir o grande grito de angústia e, coisa assombrada, naquele instante, o grito saía mesmo da sua caverna. Mas era um grito prolongado, estranho e múltiplo, e Zaratustra distinguia nele perfeitamente muitas vozes, conquanto a distância parecesse provir de uma só boca. Zaratustra precipitou-se para a caverna. Que espetáculo esperava a seguir? Estavam ali reunidos todos os que encontraram durante o dia: o rei da direita, o rei da esquerda, o velho encantador, o papa, o mendigo voluntário, a sombra, o consciencioso, o lúgubre adivinho e o jumento. O homem mais feio colocara uma coroa e cingira 2 faixas de púrpura, porque gostava de se disfarçar e adornar com todos os feios. E Zaratustra falou assim: Homens singulares, que desesperais! Foi, pois, o vosso grito de angústia que ouvi? E sei agora aonde hei de ir buscar o que hoje procurarei em vão, o homem superior. Falei dos meus jardins, das minhas ilhas afortunadas, da minha bela e nova espécie. Por que não falais disso? Da vossa estima imploro essa fineza. Falai-me de meus filhos. Para isso sou rico, para isso me empobreci. Quanto dei e quanto daria para ter esses meus filhos, essas plantações vivas, essas árvores da vida, da minha vontade e da mais alta esperança. Assim falava Zaratustra, mas interrompeu de súbito o discurso porque o assaltou o seu grande desejo e cerrou os olhos e a boca, tal era a agitação no seu peito. E todos os hóspedes guardaram silêncio também e permaneceram imóveis e confusos, a não ser o velho feiticeiro, que acenava com as mãos e contraía o semblante. Agora vamos à reflexão do capítulo. Após os encontros individuais ao longo do dia, Zaratustra retornou à sua caverna e encontra todos os homens superiores reunidos: os 2 reis, o papa aposentado, o mago, o mendigo por escolha, a sombra, o consciente do espírito e o homem mais feio. Eles o esperavam com ansiedade e temor. Zaratustra, ao vê-los, dirige-lhes um cumprimento solene e honesto. Ele não os lisonjeia, pelo contrário, diz claramente que eles ainda não são os hóspedes que ele esperava, que seus filhos, os criadores. Ele reconhece que eles são homens de grande nostalgia e sofrimento, que tiveram a coragem de romper com a multidão, mas que ainda carregam o peso do passado. Zaratustra os saúda como precursores, homens que servem como ponte, mas deixa claro que sua felicidade e o seu reino ainda não pertencem a eles. O capítulo termina com um convite para que eles se sintam em casa na sua caverna, preparando o banquete que virá. A diferença entre ser superior e ser livre. Nietzsche usa este momento do cumprimento para analisar a psicologia da elite intelectual e moral da humanidade, o ego e o complexo de inferioridade. Embora sejam chamados de homens superiores, eles chegam à caverna de Zaratustra com um profundo complexo de inferioridade. Eles fugiram do mundo porque não suportaram a realidade, mas agora buscam em Zaratustra um novo mestre. O cumprimento de Zaratustra é um banho de água fria.
Ele os respeita por terem saído do rebanho, mas critica o fato de eles ainda precisarem de uma bengala espiritual, o comportamento social dos desajustados. O encontro mostra que, quando os indivíduos saem do extremo da massa, eles correm o risco de cair no extremo do isolamento ou da melancolia, como a sombra ou o mendigo. Zaratustra tenta trazê-los para um equilíbrio. Ele os reúne em uma pequena sociedade dentro da caverna para mostrar que, mesmo sendo diferentes, eles fazem parte de um esforço comum de superação humana. A ilusão da superioridade. Zaratustra nota que a superioridade desses homens é reativa. Eles são superiores porque odeiam o que é baixo e não porque criaram algo novo e elevado. Eles são a cara de um focinho do outro, no sentido de que todos compartilham a mesma doença, o niilismo e a falta de esperança. O cumprimento de Zaratustra é um chamado para que eles deixem de ser apenas o contrário das massas e passem a ser criadores de si mesmos, o extremo que não leva a nada. Como discutimos na animação, o extremo da dor e do ego ferido paralisou esses homens. O Papa ainda lamenta o Deus morto. O rei ainda lamenta o trono perdido. Zaratustra os recebe para mostrar que o caminho não é o luto eterno pelo que se perdeu, mas o sim ao que está por vir. E para finalizarmos, minha gente, vamos refletir sobre a mensagem central do capítulo. Este capítulo é o momento em que Zaratustra olha nos olhos da humanidade superior e percebe que ela ainda é muito pequena. O seu cumprimento é um ato de compaixão e, ao mesmo tempo, um desafio. Ele os convida a deixar o seu ego para trás e a participar de uma ceia, onde a tristeza deve ser transformada em riso. E é isso aí. Namastê, uma excelente semana a todos e até o próximo capítulo.